explicar que algumas pessoas trabalham muito e não conseguem quase nada? O livro dos Espíritos é tão rico que é difícil, falando numa entrevista espírita, não recorrer aos conceitos que vêm dos Espíritos, até porque eles são a fonte da sabedoria, da superioridade dos conceitos, e não somos nós que estamos aprendendo com eles. Portanto, lá no livro dos Espíritos, de novo, na questão 862, nós vamos encontrar o quê? Que Kardec faz uma pergunta parecida com essa, dizendo, olha, tem pessoas que fazem de tudo, e parece que tem um azar lascado, nada dá certo. Tudo que eles fazem dá errado. Isso seria uma fatalidade? Ele tem que passar por isso? É uma coisa que é um azar, vamos dizer assim? E os Espíritos respondem que se os homens quiserem chamar isso de fatalidade, eles poderão chamar, mas isto é decorrência, geralmente, da escolha que aquele espírito fez quando veio renascer, em que ele precisava ser testado na paciência, na perseverança, na resignação, por uma vida de decepções. Não quer dizer que os que foram maus para ele estão cumprindo uma missão, também está errado isto. Ninguém vem ao mundo com a tarefa de ser mau, e isso vai nos levar à questão dos patrões. Mas antes de chegar nisto, nós teremos que lembrar que muitas vezes esse espírito está precisando exercitar a paciência e a resignação. Então ele precisa passar por penúrias, ele precisa enfrentar as adversidades para que ele tenha em si mesmo um estado melhorado pelo esforço. Agora, os espíritos dizem que nem tudo pode ser creditado a isto. Existem o quê? Como eles falam aqui. Frequentemente, esta situação é o resultado de um caminho errado que a pessoa escolheu. Aquele que quer atravessar um rio sem saber nadar, está muito mais candidato a se afogar do que se ele soubesse nadar. Então, nossas escolhas, às vezes por uma ilusão, por termos inveja de alguém que conseguiu sucesso em tal área, ou por querermos por uma ambição superior às nossas forças, conquistar determinados padrões ou patamares, faz com que a gente queira dar um passo maior do que a perna. E então nós acabamos sofrendo quedas. Quantas pessoas não estão endividadas porque quiseram comprar coisas sem ter dinheiro? E a sociedade que cria as ilusões, dá a ele a chance de ele tentar fazer isso. Então faz o cartão de crédito, faz a possibilidade de ele comprar parcelado, contando que ele vai pagar juros. E ele prefere pagar juros do que juntar o dinheiro e comprar à vista. O que é isto? É uma ilusão de poderio, de querer ter, ou de ser igual ao seu vizinho. Então, essas observações fazem com que o indivíduo se meta em problemas. Ele não estava contando que no mês seguinte a filha dele fosse ficar doente, ou caísse e tivesse que ser internada para uma cirurgia de emergência. Ele tinha feito a compra da televisão de 200 polegadas e vai pagar R$1.000 por mês porque o salário dele permite, ele vai pagar em 60 meses. Só que agora a filha dele está no hospital, ele tem gasto com médico, tem gasto com remédio, tem gasto depois com fisioterapia, e onde ele vai tirar os R$1.000? Ah, mas é que eu não pensei. Então você não pensou, deu o passo sem meditar e agora você está metido numa situação ou que devolve a televisão ou que vai ter a loja que cobrar você na justiça. Somos nós que fazemos isto, não são os espíritos, é a ilusão de grandeza pelos nossos defeitos que nos leva a querer ser o que nós não somos. Tanto que no final dessa resposta, nessa questão que eu acabei de citar aqui, que os espíritos nos apontam como sendo um erro da nossa avaliação, não é? É a questão que eu citei antes, os espíritos dizem: seria um bom operário e ganharia a vida honestamente, mas preferiu ser um mau poeta e morreu de fome. Há lugar para todas as pessoas no mundo se cada um soubesse colocar no seu lugar. Não precisarão sofrer extremadamente. Agora, o fato de ele estar nessa situação não significa que aqueles que cooperam para que essa situação seja ruim para ele, maus patrões, pessoas arrogantes, prepotentes, estejam fazendo algo de bom, porque também não estão. A pergunta 684, o que a gente deve pensar daqueles que abusam da sua autoridade para se impor aos seus inferiores, subalternos e dar-lhes a exigência de um excesso de trabalho? Eles são cruéis.
Eles devem ser condenados. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subalternos. Porque ele transgride a lei de Deus. Ele é um infrator. Ele é uma pessoa que produz algo que não é do seu direito produzir. E ele será responsabilizado por isso. E em outras questões do próprio Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a consequência, por exemplo, de um senhor de escravos, de um mau senhor de escravos, é, numa vida futura, renascer como escravo. De um mau patrão que não sabia mandar, que pisava nos seus funcionários, no futuro renascer como funcionário, às vezes até de alguns dos seus funcionários, e sofrer as consequências. Ou seja, esse é um processo de amadurecimento que a dor vai encaminhar o indivíduo que é responsável por estes comportamentos e que naturalmente não tem o direito de fazer isso. Não tem o direito, não está autorizado pela lei a ser despótico.